Querido diário, essa é a página 19 e hoje vamos falar sobre o trabalho durante a pandemia. Será que o home office é a nova realidade para o futuro? Quais são os pontos positivos e negativos? Será que ter escritório é horrível? Quantas mais perguntas eu vou fazer? Eu tô me perdendo, então eu já vou falar meu nome. Meu nome é Lucas Rocha e eu sou seu apresentador. E mais uma vez eu tô aqui com Samuel Sirico, Stephanie Dirk, Lucas Checker. E você, ouvinte, tá entrando no home office de um artista. Primeiro de tudo, se você está ouvindo isso pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você quiser saber sobre mais o meu curso, arrasta pra cima, não, sacanagem, tô brincando. É sempre bom você seguir a gente no Spotify, onde mais você esteja ouvindo, pra você sempre receber o podcast na segunda-feira às 10 da manhã. E vamos lá, galera. Como foi pra vocês a mudança que a pandemia trouxe? Vocês tiveram que sair do trabalho de vocês ou vocês continuaram indo? Como é que foi? Muito obrigado, galera. Esse foi o podcast de hoje. Pra mim, a mudança foi até bem tranquila, né? Eu achei que fosse um baque muito maior. Só que eu sou já aprendiz lá no aeroporto São João, então eu fui uma das primeiras pessoas a serem mandadas pra casa. Assim, não fui demitido, mas a atividade suspensa. Te mandaram embora de avião ou tu veio a pé? Fui mandado pra casa, né? Assim, atividade suspensa. Não tô trabalhando, né? Não tenho realmente o que fazer. Não tá voando. Tá voando baixo. Os voos foram cancelados. E o pior é que é isso, né? A gente fala assim, não, trabalha no aeroporto. A pessoa pensa, caraca, fica do lado do piloto lá, foi junto com as aeromoças. Não, negativo. E aí não tenho muito o que fazer em casa, só que surgiram muitos trabalhos, né? Muitos projetos. Da WhatsApp, podcast, principalmente. Eu tô até fazendo mais coisas do que eu fazia. Tenho gostado muito mais e descobri que é realmente muito bom. O home office eu gosto muito porque eu tô num conforto, eu consigo focar muito mais no que eu faço no meu horário. No horário que tudo funciona mesmo, eu tô fazendo as coisas funcionarem também. E eu vi que eu não me importaria de ter, até falei no outro podcast que, assim, de ter um escritório, por exemplo, se a gente tivesse aqui, que seria um home office, mais ou menos, que, sabe, é uma coisa nossa, então seria bem interessante, eu tenho gostado muito. Fora que o contato é diferente, né? A gente já conversou várias vezes. Pô, imagina como é que deve ser gravar um podcast juntos, a gente fazer as piadas presencialmente, um olhando no outro, porque muda, cara, é outro clima. Com certeza, o ambiente influencia demais, A demais. gente até brincou, não, imagina, um tá falando, aí a Stephanie tá do lado, assim, o Samuel na frente, vou lá, pego na mão do Samuel, assim, só de sacanagem, aí ele, sai, porra, desencosta. Tipo, deve ser muito engraçado fazer essas paradas, sabe qual é? É, deve ser. A gente vai conseguir descontrair bem mais do que já é Sim, descontraído aqui. sim. Então vai ser, pô, sensacional. Ou não, vai ser um inferno, né? Meu Deus do céu. seria um problema pro Lucas cortar minhas piadas na hora. Não, vou gravar em áudio separado ainda. A tua boca vai estar mexendo, mas não vai estar saindo áudio ainda. Tá tranquilo. Aí quem for bom de leitura labial vai conseguir entender, mas eu também pixelizo. Acabou de fazer, filho da mãe. Fez uma leitura labial ali. Se você tá vendo pelo YouTube, você viu. O que você falou? Não, Stephanie, agora você vai ter que assistir o podcast lá no YouTube. É nóis. Boa. Mas, cara, no geral, tá sendo, assim, muito bom, fantástico. Eu achei que não fosse ter foco pras coisas. Meus contatos até melhoraram muito, que eu tô me esforçando. Não me esforçando, sabe, mas tô procurando realmente uma galera. Você encontra muitas pessoas na internet por a gente tá tendo mais essa conexão, que trabalham em alguma área que você se encaixa, sabe? Você se identifique, porque se não fosse o home office, talvez eu não estivesse aqui nesse podcast, por exemplo, não sei, não faço ideia, né, como as coisas estariam funcionando agora. No caminho que tá seguindo, né, assim, dependente do Covid, isso é uma porcaria, as coisas estão indo bem, sabe, melhor do que eu esperava. Pra você, né, no caso. Pô, o pessoal vai, meu Deus, cheque é cancelado agora. Tá dizendo que a pandemia foi boa. Não, lógico que não, mas as consequências não foram tão negativas. Pra você. Não tô dizendo que porra, tá bonitinho, mas assim, por quê? Porque tá acontecendo aqui. Pra mim não mudou muita coisa não, né? Porque eu continuo trabalhando presencialmente. Pra quem não sabe, eu trabalho dentro de uma fábrica, né? Na parte administrativa. Mas, mesmo assim, foi muito ruim. O início da pandemia me deram 15 dias de férias, porque foi o surto, o início, tipo, ninguém sabia o que fazer. Depois de 15 dias eu voltei pro trabalho e desde então eu continuo indo como se nada tivesse acontecido. Eu saio, pego no mesmo horário, saio no mesmo horário. A única diferença é que agora eu vou e volto de táxi. Eles vêm me buscar pra eu não ter um contato com as pessoas no ônibus, na rua e tudo mais. É preocupação que eles encontraram e a maneira de solucionar, né, esse problema. Às vezes é até mais puxado do que antes, quando todo mundo tava. Por quê? Hoje em dia você é obrigado a fazer algumas coisas
que antigamente não dava, né? Então, por exemplo, você tem que se preocupar com essa questão de tem álcool em gel nos locais, você precisa fazer do nada um cartazinho pra exemplificar, dizer, mostrar alguma coisa, você tem que pesquisar alguma coisa do nada, já pra jogar ali, você tem que procurar compradores, vendedores, o cacete A4, pra ter álcool em gel, ter o abastecimento de álcool ali, higienização o tempo todo, as equipes estarem preparadas pra fazer uma limpeza de emergência e tudo mais, porque é uma fábrica e tem muitas pessoas ali dentro. Na parte administrativa é um pouco complicado também, né? Porque a gente tem que ficar sabendo onde que o pessoal tá, o que que o pessoal tem que fazer, a gente tem que saber separar certinho. Eu fui colocado em uma outra área onde eu tinha contato diretamente com o meu cliente, então, de qualquer maneira, era puxado. E agora se tornou mais puxado. Enfim, acontece. A única mudança que eu senti atualmente foi no meu curso, que era um curso de audiovisual. É um curso de audiovisual, e era feito presencialmente e foi colocado para o online, porque não existe a possibilidade de nos encontrarmos, não é mesmo? E é muito diferente fazer teatro online assim, né, cara? Eu também. Eu tinha um curso que era presencial. Cara, não é a mesma coisa, velho. Não dá. Teatro é um bagulho de contato, cara. Volta e meia você tem que fazer uma cena e é online. Tipo, bota a pessoa para o celular ou pra webcam pra falar contigo. Rola! Mas olha, eu tô fazendo a cena de fone de ouvido, sentado na minha cadeira, limitado. É uma experiência completamente diferente do que a gente podia imaginar e eu não gosto. Eu preferia que as coisas estivessem como antigamente, não, obviamente. Mas já que veio esse problema aqui pro mundo, a gente vai esperar solucionar da melhor maneira e, no geral, é isso. Minha vida continua assim. Minha vida na pandemia mudou muito. O que acontece? Virou evangélica. Porra, tive que virar, né? Porque é só Jesus pra aguentar essa pandemia toda, né? Meu ano foi, tipo assim, muito aleatório, porque eu comecei a trabalhar nesse ano uma parada que eu não me imaginava trabalhar em uma empresa. Aí, 2 meses depois de começar a trabalhar na empresa, a empresa me colocou em home office. Mas pera aí, essa empresa era trabalhando em que área? Eu sempre trabalhei na área de comercial, gente. Comercial, inside sales, essas paradas. E a empresa era uma empresa focada em educação. Ela fazia um projeto das crianças escreverem seus próprios livros nas escolas. Só que o problema disso tudo é que as empresas eram projetos dentro de escolas. E as escolas esse ano não funcionaram. Então a gente da empresa teve que se adaptar ao ensino à distância para fornecer nosso produto para as escolas. Só que mesmo assim as escolas não estavam querendo fazer porque elas não conseguiam nem fazer o que elas tinham de planejamento delas, que gerar um projeto novo. Então acabou que eu comecei a fazer home office, tá? Porque a empresa botou todo mundo pra fazer home office, que dava pra fazer, todo mundo da empresa pode trabalhar em home office, que todo o trabalho da gente é por computador. Então é só trocar o computador lá da empresa por computador em casa. Só que aí acabou que eu fui demitida, porque eu acho que é muito difícil a gente não ver uma empresa que não demitiu funcionário nessa pandemia. Teve até a empresa explicando oficialmente, né? E, tipo, falando, não, a gente tá triste aqui, mas a gente tem que demitir as pessoas. E, tipo assim, eles tentaram segurar muita gente na minha empresa, mas infelizmente não deu. Não deu porque era uma área educativa, era uma área que precisava de escolas funcionando. Aí eu saí, né? Mas eles deram super auxílios. E daí minha vida meio que mudou, porque eu tava sem faculdade, que minha faculdade demorou quase a metade do ano pra tentar desenvolver um projeto pra ter aula online. Inclusive, minhas aulas vão começar já, eu tô surto coletivo já. Tá, troquei de emprego, consegui um emprego home office na área comercial de novo. E nessa quarentena, eu me descobri muito como o que eu quero ser quando eu crescer. Quando eu crescer não, porque eu não consigo crescer mais que isso. Quanto de altura, Tafinha? Ai, para, cara! 1,35, né? Ai, mano, acabou o podcast. Eu tenho 1,51m. Metro e quanto? 71? 71 é o seu real. Eu tenho 51, porra. 51 com muito prazer. Mas enfim, estudei muito nessa quarentena, por mais que eu sei que, mas nem todo mundo conseguiu estudar nessa quarentena porque tava passando por problemas, que não conseguia fazer as paradas, mas eu consegui estudar nessa quarentena, graças a Deus. Consegui trocar de área, agora no começo do ano eu queria uma parada na faculdade, agora eu quero outra totalmente diferente. Posso mudar isso daqui a 2 meses? Posso, mas por enquanto eu tô assim. Sei lá, eu me adaptei muito ao home office. Não vou falar que eu defendo, porque a gente tava conversando no começo, né? O home office ainda é uma parada muito nova. É muito nova aqui no Brasil, a gente meio que foi forçada a fazer home office e ainda não é muito justo. Por exemplo, as pessoas pensam que o trabalho de home office tem que valer menos que o trabalho presencial, que é muito errado. A gente meio que trabalha a mesma coisa, às vezes mais. Então a gente produz uma coisa, a gente faz bem feito. Então a gente não tem que receber menos só porque a gente tá em casa. Inclusive, eu acho que a gente deveria receber até um pouco mais, porque a gente não tá usando a sede da empresa, a gente tá usando a nossa casa. A gente não tá usando a luz da empresa, a gente tá usando a nossa luz. Então a gente perde esse valor na luz, na nossa cadeira, na nossa comida, porque muitas empresas não estão pagando vale alimentação por alegar que as pessoas estão no home office. Eu ia falar vale office.
Boa. Vale Office, você ganhou uma casa pra trabalhar. É o Luciano Huck, vem aqui, toma aí, ó, trabalha aí, essa casa aí pra você. Meu sonho ter um home office com internet boa. Lar, trabalho, lar. E tipo assim, eu fico pensando, tá, beleza, o home office é uma ideia legal, é uma ideia produtiva, é uma ideia bem bacana pra muitas profissões que estão surgindo, por exemplo. Eu não acho que uma pessoa que trabalha em marketing, ela precise ir na empresa, porque metade das coisas que ela vai fazer é pelo computador. Ela pode ir na empresa? Pode. Não vou falar que isso não pode, tem que ser só home office, mas tem trabalhos que ela não vai precisar pegar 2, 3 horas de garrafamento pra fazer. Na ida e na volta, né? Na ida e na volta. Ok, gosto do home office, gosto do estilo de home office, mas ele tem que ser melhor pensado pelas empresas. Porque, por exemplo, eu faço home office e não ganho vale transporte. Mas por que o vale transporte não pode ser convertido pra vale internet? A internet que eu vou gastar no home office que eu gasto em casa, normalmente, mas eu gasto muito mais no home office. Por que eu não posso gastar um vale, sei lá, algum vale aleatório aí pra um vale ganhar uma cadeira nova? Uma cadeira que eu usava pra estudar normalmente, agora eu tô tendo que trabalhar. Eu fico, em média, agora com isso das aulas, eu fico em média 10 horas sentada nessa cadeira, trabalhando e agora estudando. Eu não sou dono de empresa, não tenho empresa, nem nada assim. A gente tem o Diário de Artista que futuramente a gente quer que vire uma empresa aí, a gente tem o nosso próprio estúdio, etc. Mas parando pra pensar, enfim, um argumento que como empresário eu poderia te dar. Não, porque no caso do home office não foi uma escolha, não foi um trabalho contratado pra ser em casa. Foi tipo assim, uma parada que surgiu e aí no desespero a gente fez assim. Sim. Então se a gente tá tentando se organizar pra não morrer como empresa e continuar as pessoas continuarem trabalhando de casa, como que a gente vai pensar em já dar mais dinheiro pra pessoa ter a casa, ter vale não sei o que, etc. Sim, Tipo, sim. eu acho que essas pessoas podem pensar que é uma emergência e não uma escolha de, tipo, vamos ser assim agora. Na empresa que eu trabalhando, eles mandaram as cadeiras do pessoal do trabalho pra casa deles. Ó, isso é legal. Isso Maneiro. que eu tô falando, Lucas. Tipo assim, não tô falando que todas as empresas tinham que fazer isso. Até porque pode ser duplo sentido que eu falei, mas ninguém sabia o que fazer. Tanto a Sim. gente como eles. Ninguém nunca passou por uma pandemia pra lembrar o que tem que fazer, gente. Então foi uma parada construída, sim. Mas eu, como pessoa que tá no segundo emprego home office da quarentena, eu tô vendo muitos empregos, tipo em sites de empregos, que estão colocando home office e estão colocando salário merreca, tá ligado? Salário merreca, porque eles falam que é home office. Por que você quer um salário grande se você vai trabalhar de pijama em casa? Porque eu preciso viver. Porque eu preciso pagar a conta, moço? É porque metade do salário aparentemente eu uso pra comprar roupa, né? Pra ir trabalhar. Eu Ideia. uso com tênis pra ir andando pro trabalho. Porra. Eu tô vendo muitos cargos que estão virando home office, que estão com a vaga de emprego pra home office e que não estão dando auxílio. Vamos parar pra pensar, gente. O home office, por mais que você trabalhe no conforto dessa casa, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter uma condição pra trabalhar em casa, a gente tem que ter um computador decente, a gente tem que ter essa porra toda. Imagina se nasce uma profissão nova, o fiscal de home office. O cara que vai até tua casa pra ver se tá tudo ok pra tu trabalhar. No The Office, que o cara lá fala que tá doente, o Dwight vai na casa dele. Ele começa a estipular tudo. Ele tá doente numa segunda-feira. Isso é estranho. Aí segue o cara até a casa dele. Resumindo, eu gostei do home office porque eu não pego 3 horas de trânsito, ok. Mas eu também não gostei do home office porque se eu precisar de ajuda de alguém, pedir ajuda, eu tenho que ligar pra pessoa. Eu não posso cutucar o amigo do lado aí, moço. Dá uma ajuda aí. Sempre trabalhei como freelancer, assim. Eu nunca trabalhei em empresa, assim, CLT, assim, na carteira e tal. Eu sempre fiz minhas próprias coisas e trabalhei freelancer pros outros. Então, tipo assim, pra mim, o home office, na teoria, não mudou muita coisa, não, cara. A diferença é que eu não saio de casa pra nada. Antes eu tinha obrigação de ir até os lugares pra fazer as coisas. E agora, obrigatoriamente, é tudo online. Meu teatro é online, minha faculdade ficou online. Se antes eu passava 5 horas no computador, hoje eu fico 9, sei lá. Então, tipo, nesse quesito não mudou muito. Mas uma coisa que eu vi várias pessoas reclamando é que com a ideia de home office, o pessoal começou a achar que não existe horário de trabalho. Que é tipo assim, 11 horas da noite, tem chefe mandando mensagem pra pessoa que só porque ela tá em casa, então ela pode fazer ali rapidinho. Eu saio do trabalho, eu finjo que eu nunca trabalhei. Se me ligar, eu nem atendo. Uma coisa que tem acontecido, que eu passei também, e que muitos amigos meus estão passando nessa quarentena, é que Muitos o quê? amigos meus, desculpa. Hein? Ah, tá, entendi. Tá, colegas meus conhecidos. Tá. Conhece- Deve ter sido um lag na internet que deu ali, vocês repararam? Desculpa. Achei na rua os caras aí e perguntei, né? Já tava abrindo a gavetinha aqui do RH já. Daí, essas pessoas que me falaram, eles falaram que eles estão com medo de não fazer o que o chefe pede às 11 horas da noite, porque eles não querem perder o emprego na quarentena. Então, tem muita gente que tá fazendo home office em casa e tá acordando 7 horas da manhã e dormindo 10 horas da noite, porque tá com medo de ser demitido. E ser demitido na quarentena, eu acho que é muito pior do que ser demitido em uma situação normal. Numa situação normal, beleza, o desemprego tá bem grande, tá, mas tá pior na quarentena. Fico puta com isso, porque eu tenho essa sabotagem de querer trabalhar sempre pra conseguir... Porque eu sou da área comercial,
comercial. Tecnicamente eu vendo. A área comercial nada mais é que uma venda. Não importa se é telemarketing, site sales ou... O que importa é uma venda. Então, por mais que você saia do seu emprego, você sempre pergunta. Se a pessoa me atendesse 5 horas da tarde, eu conseguisse vender. Pô, tô perdendo a venda, eu tô aqui no meu computador, posso fazer isso. Só que não, é diferente. Eu não tô no meu trabalho. Eu vi isso muito também, Tafinha, de pessoas que não tinham contato com home office e ficaram em choque com essa questão de, cara, em minha hora de trabalho, como é que eu faço, etc. Porque, realmente, né, não é só porque é home office, você tem que trabalhar o dia inteiro. Isso foi uma coisa que eu já falei 1000 vezes aqui no podcast, eu tive que trabalhar isso em mim também. O meu trabalho acaba sendo no meu computador, que é no meu quarto, e o meu lazer também é no meu computador, que é no meu quarto. E às vezes dá um medo, um pane, assim, que você fala, cara, peraí, aqui é o mesmo lugar que eu trabalho, é o mesmo lugar que eu sinto lazer, porque a gente já falou isso aqui uma vez, eu acho, bagulho de Feng Shui, essas coisas, tipo, você não coloca o seu lugar de lazer e de trabalho no mesmo local, porque o teu cérebro se confunde. Se você, por exemplo, colocar sempre uma cadeirinha no canto da tua sala e falar, não, toda vez que eu sentar ali é porque eu vou ler livro. Se você sentar naquela cadeira, automaticamente você vai ter vontade de ler livro, você não vai querer, sei lá, sentar ali pra almoçar, porque você acostumou o seu cérebro a isso. Então, tipo, se você só trabalha sempre no mesmo lugar, uma hora tu senta pra ter teu lazer, tu fica meio confuso, que tu fica numa sensação de, cara, eu tinha que estar trabalhando se eu tô aqui então, se eu tô em frente a um computador, eu tenho que estar produzindo, mas caralho, eu tô vendo série, porra, tá errado. E não. Tanto que o teu quarto, inclusive, é um lugar que tem que ser exclusivo pra você dormir ou ter suas relações pessoais aí, não é um lugar pra você trabalhar na cama, sabe? Eu compartilho da ideia de que a gente tem que ter um lugar separado pra cada coisa, pra outro foco, porque aqui no quarto é muito conforto. Tem um videogame ali, tem a cama aqui do lado. Então eu fico olhando pro outro assim e falo, pô, beleza, só vou dar um tempinho aqui e aí já era. Então eu paro, vou lá pra fora, ou lá no quarto lá de cima e começo a trabalhar pelo celular, tipo, de boa. E também desligo, sabe? Meio que o culto se aplica a distrair, porque tem muito disso, né? Pô, você abre o PC, pô, vou trabalhar, vou ver um videozinho antes, já era, vou ver um filminho antes, aí não dá certo. Pô, várias vezes, vou abrir aqui o Premiere pra editar, eu olho para de trabalho, tem um League of Legends ali, eu falo, caraca, não, vou deixar isso pra noite. Isso é muito louco. Uma das coisas que me fez ficar muito triste com o home office é simplesmente o fato de eu estar em casa, trabalhando, num ambiente que tem gatos, tem minha mãe, tem fulano de tal fazendo obra. Uma coisa que eu vou pedir pra quem tá ouvindo esse podcast. Você gosta de escutar som alto em casa? Você gosta de fazer obra às 6 horas da manhã? Faz, mas tipo assim, tenta fazer o máximo de silêncio, porque alguma pessoa do seu lado, na sua casa, pode estar trabalhando que ela ia com mandar, gatos. você gosta de fazer isso? Gosta? Então vai tomar no seu... Ai, meu sonho, não, eu fiquei com receio de falar mal. Sei lá, cara, pensa um pouquinho nos outros, porque tem muita gente de trabalho fazendo home office que precisa de falar alguma coisa. E eu já perdi venda porque teve barulho de gente fazendo obra e pensaram que fosse trote, porque não era tão sério a ligação, porque tem cachorro latindo pra caralho, tem gente gritando, tem vizinho soltando fogos, tem gente fazendo obra, eu fico, poxa, perdi uma venda, não podia fazer nada, não posso colocar um isolamento acústico no meu quarto se eu não tenho nem dinheiro pra, sei lá, comprar comida. Meu sonho colocar isso. Pô, a melhor coisa do mundo. Cara, é muito complicado, sabe? A gente fazendo um episódio sobre home office, então eu peço, gente, pensem nas pessoas que estão fazendo home office. Pensem muito, porque é muito desgastante a gente ter vizinho chato que não sabe que a gente tá trabalhando, que fica telefonando pra nossa casa pedindo alguma coisa, fazendo qualquer merda na frente da nossa casa. A gente fica, eu só quero trabalhar, moço. Me deixa muito triste no home office. Uma coisa que me deixa muito feliz é que eu tenho companhia, que eu tenho os meus gatos no meu colo. Essa janela aqui, cara, aqui atrás tem um muro e atrás do muro vai pra rua ali, tá tendo um prédio que tá sendo construído aqui do lado. Cara, tem uns, sei lá, uns 3 andares. Mano. Pô, num sábado, quando eu acordei 7 horas da manhã, o cara tá com uma broca na parede, fazendo um barulho absurdo. De manhã, deixa nem a gente dormir. Fora nos horários, tipo assim, de trabalho são mais importantes. É complicado, cara, porque foi novo pra muita gente, sabe? Um treco, assim, uma mudança absurda. E às vezes a nossa própria família, né? Porque você tá em casa, a pessoa acha que, poxa, cara, o que custa você pegar alguma coisa ali pra mim, você me ajudar nisso aqui? Sendo que, tipo, cara, esse é o horário que eu tô trabalhando, sabe? Aí você pode pensar assim, pô, cara, que escroto. É lógico, porque você não tava ali, mas agora que você tá, você pode ajudar. Sendo que, gente, eu tenho prazo pra cumprir, eu tenho horário pra cumprir. Às vezes eu tô em estado de flow. Estado de flow é quando você tá numa concentração ao máximo. Eu sou muito assim, quando desligo todas as coisas e falo, meu irmão, eu vou focar nisso aqui durante 1 hora. A minha cabeça começa a pensar muito mais rápido e eu foco naquilo e eu vou. Esse é o meu estado de flow. E constantemente eu consigo entrar nele. Eu acho isso muito legal. Sendo que aí alguém bate na porta, interrompe e fala, me ajuda a mexer aqui no aplicativo do Facebook? Porra, eu perco todo o meu raciocínio pra voltar, cara. É uma merda. Eu odeio que me interrompam e quebrem meu raciocínio, por exemplo, sabe? É simples, é só você perguntar pra pessoa se a pessoa ia gostar que você interrompesse ela na hora que ela tá trabalhando. Não, faz isso. Quando tiver um telefone, você vai lá e chama a pessoa. Você tem que se perguntar, cara, ele está em casa trabalhando, eu quero perturbar ele? Eu quero perguntar alguma coisa pra ele? Porque se ele estivesse fora daqui, eu não perguntaria, eu esperaria ele chegar em casa, eu esperaria o trabalho dele acabar. Aí imagina você tá no telefone, você tá importante, aí vim eu agora, o jogo virou, e eu fico assim, você...
Ué, me ajuda aqui rapidão. Ué, pô, cara, tu não vai me ajudar não? Desliga aí o telefone, rapidinho, me atende aqui. Tu tá com a porta trancada aí no teu quarto, aí eu fico batendo na porta, aí tu abre e eu pergunto assim, ué, tá ocupado? Cara, eu sofri disso na minha casa, porque minha mãe é uma pessoa muito intolerante em relação a isso, né? Quando eu tava trabalhando bem focada, eu ainda tô trabalhando focada, né? Mas eu ainda tenho um pouco mais de flexibilidade pra trabalhar agora e tal, porque é uma área que eu ainda tô estudando, que eu entrei há pouco tempo, então eu tô meio flexível ainda pra entender os processos, mas é uma parada que a gente fica meio triste, porque, pô, eu tô aqui trabalhando, cara, me desgastando aqui, às vezes trabalhando até mais que o necessário, estudando muito, tentando me concentrar aqui num computador que tem uma porrada de série pra eu ver. Tipo assim, saio do trabalho cansado. Nem saio do trabalho, né? Que é muito difícil pra mim sair do trabalho levantando da cadeira. Eu saio do trabalho meio embalada ainda. Tipo, caraca, tô no trabalho, não tô. Vou sentar, vou fazer mais coisa, não vou. E aí vem uma pessoa e fala, porra, por que você não limpou aquilo? Você passou o dia todo em casa. Eu vejo muita gente que trabalha com social media reclamando disso, que o pessoal fala, teu trabalho é passar o dia inteiro no celular, o dia inteiro sentado. Cara, não é bem assim, gente. Não é bem mesmo. A gente estuda muito, a gente trabalha, cara. Só falar, trabalho. Eu sei que tem trabalhos que são muito pesados, que são tipo de obra, essas paradas que são mais pesados, são. Mas a gente também cansa. A gente também usa o cérebro, a gente também faz as paradas. A gente não tá no celular jogando Candy Crush. Um trabalho não diminui o outro, cara, é impressionante você chegar e você falar assim, cara, eu tô cansado. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, poxa, mas você ficou no computador o dia inteiro. Cansado era eu quando eu levantava um saco de cimento. Amigo, eu não ligo. Eu vou ser sincero, eu não ligo, eu não me importo se você carregava qualquer coisa. Porque da mesma maneira que você ficava cansado, eu fico cansado. A única diferença é a maneira de como a gente ficou cansado. Então eu não me importo. Se você falar pra mim, toda vez que eu disser que eu tô cansado, que, você não tá cansado, porque cansado era eu não ligo pra você. Uma coisa que eu nunca falei aqui no podcast, eu já fui garoto propaganda de uma faculdade. Eu acho que já devo ter pensado assim, de modelo, tipo, deve ser da hora o trabalho de modelo, né? Só tira foto e é tranquilo. Cara, no dia da sessão de fotos, eu cheguei em casa, eu tava exausto. Eu literalmente só tinha feito isso no meu dia. Eu acordei, me arrumei, fui pro estúdio, me maquiaram, fizeram meu cabelo, selecionaram a roupa certa, e eu só posicionei pras fotos. Só que eu cheguei muito cansado, e aí eu comecei a valorizar mais ainda o trabalho de quem é modelo, porque, gente, não é porque você acha que um bagulho é simples assim, é só tirar foto, só ficar parado. Cansa também, tem um trabalho mental ali, é porque o cansaço, gente, ele não existe só fisicamente, não. O cansaço não é só tua perna tá tremendo, é só você não conseguir se levantar, o cansaço pode ser mental, tá? É você não conseguir se concentrar mais em nada, você só querer dormir, você tá tentando olhar pra alguma coisa e teu olho fechando sozinho, porque o seu cérebro precisa de descanso. É por isso que eu fico puto. O único cansaço é físico, não existe cansaço mental, não existe pra pessoa, é só físico. E cansa muito mais do que uma pessoa que faz um trabalho que só tem que ir do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A, tá? Só ficar fazendo isso, porque já é automático. A gente que tem que pensar em muita coisa, produzir muita coisa, aprender muita coisa, resolver muita coisa, muito problema. Só de iniciar o podcast, hoje não deu problema. Graças a Deus, graças a Deus. Toda vez que a gente vai gravar um podcast, dá algum erro na internet de alguém, ou no programa, some do nada, a gente perde áudio, o Rocha tem que se virar pra resolver. Tem que se desenvolver em 10 aqui pra conseguir resolver um problema. Exatamente, a capacitação acaba tendo que ser muito maior, o tempo de estudo pra depois você reproduzir, se reproduzir certo de primeira, pra depois ter que revisar o que você tá errando. Cara, é muito tempo pra depois você ter um resultado. Pô, vai achando que isso não cansa. Além do home office, que as pessoas julgam que a gente não tá fazendo nada, que a gente só tá no celular, no computador, uma das coisas que irrita muito pra mim é a gente não tá fazendo nada estudando. Tipo assim, você só tava estudando. Você tá cansada? Gente, em uma época da minha vida, pra entrar na faculdade, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias e tal. Todo mundo fala, você é nerd, como é que você fala isso? Mas eu sempre fui uma pessoa que, por uns problemas aí da vida, sempre tive que estudar muito mais que outras pessoas. Não desmereço as outras pessoas que não conseguiram, mas eu estudei muito, muito. Papo de 10, 11 horas por dia, porque eu não conseguia estudar 5 horas e sair bem. Eu estudava isso tudo, e eu ouvia pessoas falando, você não vai sair comigo não? Você tava estudando. Por que você vai dormir cedo se você tava estudando? Vamos ver o filme. Não, cara, eu tô cansada. Cara, você não fez nada, você só estudou. Isso às vezes faz as pessoas não estudarem. Eu fico pensando, como é que as pessoas devem se sentir? Tipo, o estudo é um cansaço. Você consegue emagrecer, gente, estudando. Tô estudando pouco. Porque a atividade do cérebro estudando gasta determinadas calorias em uma hora, sei lá, o número, mas dá pra emagrecer estudando. Se dá pra emagrecer estudando, dá pra cansar estudando também. Hoje eu vou virar à noite. É horrível esses pensamentos ainda. E eu sei que muitos pensamentos desses foram educados dessa maneira. Merecem ser desconstruídos. Mas se você sabe que isso cansa, não fica desvalorizando, gente. Não fica desvalorizando, porque pra uma pessoa chegar
até aqui pra pessoa montar o computador que tá na sua frente, pra pessoa montar o celular que tá na sua frente, ela estudou pra caralho. E você tá usufruindo do que ela fez. Então, porra, não vem falar que estudo ou trabalha home office é de sacanagem, porque o site que você tá vendo tem uma porrada de design, marqueteiro, vendedor, a porra toda fazendo o site no home office pra você comprar seu livro na Amazon. Há pouquíssimo tempo os meus pais eles começaram a entender que o que eu faço aqui em casa é trabalho também, seja na parte da atuação, seja a parte de gravar meus vídeos e tudo mais. Tudo bem que na parte de gravar vídeo eu não tô ganhando dinheiro e na atuação também não estou ganhando ainda, né? Ah, isso é um detalhe, você falou. Não é só porque não ganha dinheiro que não é trabalho, tá? Exatamente. A gente muitas vezes tem que fazer umas coisas sem receber nada para que futuramente você comece a receber, né? Porque você tem que mostrar o seu trabalho. Olha que doideira, não é mesmo? Ué, por que você tá fazendo isso? Você não tá ganhando dinheiro? É porque se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro. É simples. Olha só que intuitivo. Pelo menos para quem é ator ou para quem tá nesse mundo digital, você é obrigado a mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial para que as pessoas comecem a te valorizar. Não é igual um trabalho comum onde você bota o seu currículo ali e você é chamado. Você tem que se provar para estar começando a receber alguma coisa. Infelizmente, né? Isso é um ponto negativo que eu acho, mas fazer o quê? E aí tá, ok. Há pouco tempo os meus pais começaram a entender que eu tô fazendo isso aqui, é isso. Pode me dar aqui o café? Minha mãe vai me dar café aqui, peraí. Que cena, Aí, entendeu? Precisa de um descanso. Toma, filho, um cafezinho. No cafezinho? Não, ele Meu bebe um Deus. litro de café, galera, é isso. Eu bebo muito café, gente. Enfim, eles começaram a entender que o que eu tô fazendo aqui é um trabalho. Então, às vezes, eu tô aqui estudando que nem um maluco, e aí eles dão uma batidinha na porta, perguntam, você quer jantar? Aí sim, tipo, é uma pergunta interessante, sabe? Não é pra qualquer coisa. Eles abrem e perguntam, você quer jantar? Que ainda assim faz parte da sua vida se alimentar, sabe? É o básico, é o básico. Nesse momento eu não reclamo, não faço nada. Volta e meia também, eles batem na porta assim e perguntam, você não vai dormir? Olha só, porque é outro ponto também é necessário. Minha mãe já passou aqui e falou assim, Samuel, você não vai dormir não? Você já estudou o dia todo, você já tá cansado, você tá olhando pra mim morto. Porque é aquele olhar que você já não tem mais vida, isso aqui tá afundado de tão preto porque você não tá dormindo bem, você tá acordando mal. Você não dorme bem e acorda mal. Olha só. que problema. E aí o seu dia é totalmente improdutivo porque você já não tá conseguindo, sabe, você não tem mais tempo normal pra você fazer as coisas que você deveria durante o dia. Enfim, é mais ou menos isso aí que eu queria falar. A gente não pensou em fazer esse episódio aqui só pra reclamar do home office, reclamar da vida. Às vezes eu tenho essa ideia e falo assim, mano, tem uns episódios aqui no podcast, parece que a gente só reclama das coisas, né? É meio triste. Sendo que não é isso, ouvinte. Eu acho que quem me ouve é que acha que eu sou o cara que mais reclama. Tenho certeza. Não, é porque vocês estão Mas eu ouvindo não um ligo. recorte da gente, sabe? Da gente falando sobre um certo assunto muito específico. Tem pontos positivos também no home office, acredito eu. Não, trabalhar no home office. Não, quando você tem a possibilidade de organizar melhor o seu dia, eu com o meu estilo de home office, meu estilo freelancer, eu consigo escolher a hora que eu vou começar a trabalhar, que eu vou fazer minhas coisas. Claro, eu tenho prazo pra entregar. Eu tenho um podcast, um horário que ele tem que estar pronto, etc. E isso é muito legal, sabe? De você poder modelar o seu dia. Não é só coisa ruim. Só que a gente queria conversar sobre isso, sabe? Tem coisas também, raciocinando agora, parece que a gente é muito contra a empresa. A gente fez um podcast falando sobre emprego e trabalho, que o emprego é o que você tem que fazer pra sustentar, né? Que você não ama aquilo em si, mas é o que te dá sustento, e quando você faz um trabalho, é aquilo que te dá um propósito na vida, que você se sente bem. E eu realmente bato nessa tecla, sabe? Se você tá num momento trabalhando com alguma coisa que você não tá afim, que você não quer, como o Cortella já falou, vê aquilo como uma parada momentânea, que vai te levar pra um outro caminho, que é pra você fazer o que você quer e o que você ama. E baseado nisso, eu trago a frase, gente, o nome dele eu não sei pronunciar certo, tá? Mas é do Henry David Thoreau, alguma coisa assim, eu desculpa não saber falar certo, mas ele diz que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. É legal conversar sobre isso, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando sobre o trabalho que elas estão hoje em dia, que elas não gostam de fazer isso. E reflete um pouquinho, cara, quanto tempo da sua vida, que é uma coisa que não tem volta, você tá investindo numa coisa que você não sente prazer, que você não gosta, sabe? Porque eu tenho essa visão, corrija-me, ouvinte, se você acha que eu tô errado, tô falando besteira, mas quando você é um empregado de outra pessoa, quem enriquece, esse enriquece muito em aspas, tá? Não é todo mundo que fica milionário, etc. Mas quem ganha grana mesmo, geralmente é o empresário. Ou seja, você trabalha pra tornar outra pessoa rica, não a si próprio. Se você se sente bem com isso, beleza. Mas eu não curto, sabe? Muitas pessoas aqui conversam, pô, Lucas, você podia pegar mais pessoas pra editar e etc. Só que, pô, se eu pego, eu não vou ter tempo pra editar um podcast, por exemplo. É quando eu fico com os meus amigos, quando eu posso transformar em conteúdo algo que me deixa feliz e que eu dou risada. E que eu edito com o maior prazer e, tipo, escuto a mesma piada que o Samuel conta, ou qualquer outra pessoa conta
aqui porque eu fico rindo. E, pô, como é que eu posso deixar essa piada mais engraçada? Eu coloco uma trilha sonora. Ou às vezes eu mudo uma ordem de uma fala só pra levantar melhor a piada. São coisas que me dão prazer. Quanto de vida eu vou perder se eu começar a fazer isso pra outra pessoa? Porque aqui o podcast tem a oportunidade de fazer um bagulho que a gente sente prazer e ainda ganhar dinheiro. Se eu pegar um outro trabalho, eu vou deixar outra pessoa ganhando dinheiro e eu vou estar infeliz fazendo aquilo? Você não gosta? Vale a pena? Reflete aí. Só queria falar que tudo que a gente fala aqui, às vezes a gente fala de dinheiro. E eu, por exemplo, não quero ser milionária. Eu quero conseguir viver. Eu quero conseguir ter dinheiro pra comprar minhas coisas, ter uma vida razoável. Eu não quero, tipo, ter uma mansão. E o que a gente fala aqui é muito de prazer, de vida, de felicidade, do que a gente quer, do que a gente almeja. Então, busca isso na sua vida. Eu sei que é difícil falar pra um pai ou pra uma mãe que não tem essa escolha, mas a gente tá falando isso para pessoas que podem escolher isso. Tem essa ideia de querer ser uma pessoa feliz. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas às vezes você trabalha pra ter dinheiro e o dinheiro não vai fazer nada, porque enquanto você pode gastar, você estava trabalhando. Busca uma coisa que você gosta, que você tenha tempo pra você respirar, se divertir e gostar. Muito legal que você falou isso. Eu vi um print, só pra falar aqui, 2 pessoas conversando no WhatsApp, né, que um era o gerente e o outro era o funcionário. O gerente mandou pro funcionário a foto do novo carro dele. Aí o funcionário respondeu, nossa, que carro bonito. E o gerente respondeu com toda sinceridade, se você trabalhar duro, se você continuar vindo no horário certo, no final do ano eu vou comprar outro. E o que a Stephanie falou, que ela não quer ser milionária, nem nada, porém eu quero, e a gente provavelmente vai estar junto. Então, só isso que eu queria. É isso, cara. É muito legal isso que a Stephanie falou, porque eu vejo que essa oportunidade hoje que eu tenho de escolha, de poder não pegar tantas pessoas pra editar. Gente, eu tô longe de ter uma vida super boa, etc. Caralho, não. Eu também tenho dificuldade pra caralho. É porque eu também não quero ficar falando isso aqui no podcast, que nem tem nada a ver. Todo mundo tem problema também. Mas é isso, é um lugar de privilégio, sim, de poder escolher isso, etc. Mas eu acho que as pessoas podem também pesquisar alguma forma mais, sabe? Parece muito aquele discurso meritocrático, né? Que merda. Não é isso, é porque a gente também não pode pagar de salvador da pátria. A gente não pode oferecer uma ideia que vai agregar todo mundo. A gente não pode fazer isso, e é até injusto a gente fazer isso, porque a gente não tá olhando essas pessoas. Eu não tô naquela vida, não passei por aquela atividade, não sei o que eu posso fazer por ela. Mas o que eu consigo ajudar são pessoas que estão perdidas em alguma coisa, que elas estão com um pensamento que a gente pode trazer elas um pensamento mais, que elas consigam aproveitar mais o tempo delas, que elas, se tem essa possibilidade ou não, pensem se podem ter, mas tem pessoas que não vão ter essa possibilidade, sim. A gente não tá julgando elas de insuficientes, tá falando que elas são escrotas por conseguir, mas pensa se você consegue. Se você consegue, tenta. Se você não consegue, cara, me desculpa, mas eu não posso fazer muita coisa. Eu posso te ajudar no que você me pedir, posso te ajudar até numa vaquinha se você pedir, se você estiver precisando, posso te dar um curso, posso te dar aula pra você de graça, mas eu também não posso falar, meu Deus... Dá a solução da vida, né? Não posso dar a solução, mas a gente tá tentando aqui falar pras pessoas que querem entrar em um emprego que, no caso, um trabalho que façam elas felizes, e pras pessoas que gostam de ouvir isso. Mas o que a gente fala aqui também não é verdade absoluta. Você tem que fazer isso, se você não fizer, você é improdutivo, você não vai ser ator, você não vai ser nada. Não, a gente tá falando do ponto de vista do que a gente viveu, do que a gente pensa, do que a gente estuda, e a gente pode chegar amanhã e mudar totalmente essa porra. Porque é uma coisa que vem de vivência, vem de estudo, vem de expectativas, vem de realidade, vem de tudo, vem de uma coisa construída. Certeza que um dia isso pode ser cancelado, certeza que um dia pessoas podem interpretar isso mal, mas é aquilo. A gente não tá falando uma coisa que, como eu posso dizer, que vai agregar todo mundo. Tem pessoas que vão discordar e tem pessoas que vão concordar. E a gente sabe disso, e a gente também não pode deixar de falar, porque se a gente quiser uma coisa que todo mundo concorde, a gente vai ficar em silêncio. E mesmo assim, o silêncio pode deixar algumas pessoas com alguma opinião errada. Mas você tá certíssimo no seu raciocínio. Eu acho legal também você, ouvinte, comentar aí, troca uma ideia com a gente, porque eu fiquei curioso mesmo. Eu quero conversar, saber mais sobre esse assunto. Eu quero saber qual a sua realidade, ouvinte. Porque tem coisa que a gente fala aqui que eu sei que um certo grupo de uma certa classe educacional consegue absorver e talvez não, com certeza, não é um discurso pra todos, sabe? E eu gostaria de saber disso. Então, dá esse feedback pra gente poder alinhar a nossa comunicação e a gente poder conversar com todo mundo. Claro que, quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém. Não tem como agradar e conversar com todo mundo. Mas pra gente poder alinhar isso e ficar melhor. Pode ser? Show de bola? Tamo junto? Nós estamos voltando na próxima página. Um beijo.